Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos falar sobre a 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos. Nesta edição, você conhece mais sobre o cinema roraimense, o doutor em comunicação Vitor Rezende fala sobre a oficina de cinema, educação e direitos humanos, como o cinema pode ser uma ferramenta de conhecimento dos direitos humanos dos jovens. E nada mais, nada menos, nós trouxemos aqui para conversar com a gente, dar esclarecimentos e informações sobre o assunto, ele mesmo, Vitor Rezende, doutor em comunicação. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Obrigado, Adriana. Um abraço para todos que estão nos escutando aí e espero que a gente consiga conquistar mais pessoas para participar desse evento, que é um evento muito importante, que acontece em todo o Brasil e a gente está tendo esse privilégio de tê-lo aqui em Boa Vista junto da gente. Ai, que maravilha! O professor vai passar todas as informações. E para nosso começo de conversa, professor, quem pode se inscrever? Bom, Adriana, qualquer pessoa pode se inscrever nessa mostra, né? E na oficina que já começa dia 25, agora quarta-feira, né? Então, essa oficina, ela é voltada para o público que deseja trabalhar em espaços de educação com o cinema, né? Mas quando eu falo espaço de educação, não estou falando necessariamente dentro da sala de aula, que é um espaço de educação formal. Mas a gente tem outros lugares em que a educação também vai acontecer, não é? A gente sabe, por exemplo, que tem muitos movimentos sociais, associações de bairro, não é? Até mesmo organizações sem fins lucrativos, as ONGs, por exemplo, que às vezes tem lá, né, espaço para educação acontecer. Então, qualquer pessoa que tenha o interesse de conhecer um pouquinho mais sobre essa interface, essa ligação entre o cinema, a educação e os direitos humanos, pode se inscrever sem problema nenhum. Olha que bom. E professor, fala pra gente como é que surgiu essa ideia. Adriana, essa mostra já acontece há bastante tempo, nós estamos aí já, como você falou, na 14ª edição dela. Ela é realizada pelo pessoal lá da Universidade Federal Fluminense, que tem um curso de cinema muito reconhecido no Brasil, que já produziu aí muitos filmes e documentários interessantíssimos, então, e também discussões a respeito de cinema muito ricas. E esta oficina, ela veio, né, a partir do momento em que notou-se a necessidade de difundir mais o cinema dentro da sala de aula, ou seja, as ferramentas. Quando a gente fala cinema, às vezes assusta um pouquinho, né? A pessoa que não conhece fala, eu não consigo fazer cinema, eu não tô apto a fazer cinema, e na verdade é um modo de ver o cinema muito diferente desse cinema de Hollywood que a gente está acostumado, ou cinema, né, de filmes, por exemplo, da Globo, de produtoras grandes. É um cinema que qualquer pessoa com uma câmera na mão, por exemplo, e uma ideia, ela está apta a fazer, ela pode realizar. E aí as oficinas surgiram com essa ideia e nessa perspectiva de fazer com que mais pessoas possam produzir filmes, vídeos que podem virar, de repente, uma atividade profissional ou não, que possa servir, né, principalmente nesse caso, como uma ferramenta de educação. Mas já dá um norte, né? Exato. Já dá uma noção de que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, Exatamente. digamos assim. E que dá para fazer com ferramentas simples e que não precisa de todos aqueles aparatos. Sim. Para você ter uma ideia, né? Essa é a segunda vez que eu estou ministrando essa oficina. No começo do ano, na 13ª mostra também, a gente teve lá no campus Boa Vista, Zona Oeste do Instituto Federal, a primeira vez que nós fizemos aqui. E foi um sucesso, assim. As pessoas, muita gente que participou, entrou com o pé atrás ali, sabe? Com um pouquinho de medo, assim, sem saber se isso daqui parece que é uma coisa que não dá para mim. E saiu do curso já tendo ideias de trabalhar, de repente, né, as ferramentas de vídeo e cinema dentro das suas comunidades, às vezes até com parentes, né, sobrinhos, primos, filhos. Então, foi muito interessante ver o resultado disso, né? Muita gente que não pensava o cinema como uma ferramenta para a educação e, de repente, passou a ver naquilo uma possibilidade real. Que maravilha! Professor, como é que você avalia aí o cenário do cinema
roraimense? Olha, eu tô aqui há 3 anos e meio, né, Adriana? Eu sou de Minas, me graduei em Minas, mas depois fui fazer meu doutorado em Pernambuco, apesar de eu não ser exatamente do cinema, como eu fiz o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, e lá nós temos um centro também, um polo, né, de produção cinematográfica muito grande, que tem grandes diretores que vieram de lá, né, como Kleber Mendonça Filho, por exemplo, e outros. Eu acabei me aproximando muito dessa arte, né, e dos conhecimentos do cinema. Fiz algumas disciplinas no doutorado, a partir disso também. E aqui em Roraima, quando eu cheguei, eu vi que a gente tinha uma cena cinematográfica ainda caminhando no início, né, digamos assim, talvez tentando se estabelecer ainda, mas coisas muito ricas que eu vi aqui, por exemplo, e que às vezes a gente não tem conhecimento, né? Na mostra que nós tivemos no começo do ano, por exemplo, tinha um filme roraimense, que é o filme A Árvore dos Sonhos, que é de um cineasta Yanomami, né, o Morzariel, e um filme que foi premiadíssimo em vários festivais do Brasil, foi produzido aqui no nosso estado. E muitas vezes a gente não conhece, a gente às vezes não sabe, né? Então, por isso que é, inclusive, muito importante uma mostra como essa em nível nacional, né, para trazer outras produções para cá, mas também para mostrar para outras pessoas as nossas. Exatamente, porque como o povo costuma dizer, muitas vezes o artista local ele não é valorizado, Sim. né? E através dessas ações, dessas ideias maravilhosas aí, pode estar aí fazendo com que as pessoas passem a apreciar aquilo que é seu, aquilo que está bem ali, pertinho do teu lado. Sim. E fala pra gente como é que o cinema ele pode ensinar os jovens, principalmente sobre um tema tão sensível que é os direitos humanos. Pois é, essa é uma questão muito importante, sabe, Adriana? Porque a gente falar de direitos humanos, né, como você lembra, é um tema sensível, porque ele envolve muitas nuances, ele envolve muitas coisas que às vezes a gente vivencia, mas não percebe, né? E eu acho que a narrativa, toda narrativa, seja ela ficcional ou não, né? Às vezes a gente vai ter lá um filme curta-metragem, um filme longa-metragem, mas às vezes vai ter um documentário, que é uma narrativa que não é ficcional, é uma narrativa real, e seja ela ficcional ou não, ela é uma maneira de contar uma história que, quando bem feita, quando é pensada a partir dos objetivos que a gente deseja, ela consegue mostrar de forma interessante, de forma lúdica, às vezes, de forma potente, né? Uma realidade que muitas vezes a gente conhece, vivencia, mas não percebe, né? Quantas vezes a gente passa, às vezes, pelo lado de uma pessoa que está ali em situação de rua e a gente vê aquilo, né, naturalmente não gosta daquela cena, não acha que aquilo deveria acontecer, mas nunca para pensar, por exemplo, o que levou aquela pessoa a estar numa situação de rua, né? E o cinema, ele às vezes tem, através das histórias que são contadas, a força para poder nos mostrar esse caminho. Então, eu acho que, principalmente para a juventude, é muito interessante a gente explorar o cinema como ferramenta mesmo para abrir os olhos dessa meninada aí sobre a necessidade de lutar pelos nossos direitos humanos. Muito bom. E como é que o cinema desenvolve aí um olhar crítico? Bom, o cinema como arte, e aí qualquer arte ela vai se encaixar nisso, né? Naturalmente tem essa vocação de chocar, de incomodar, de fazer-nos pensar, né? Então, o olhar crítico, ele vem a partir, muitas vezes, do grupo que está participando daquela produção cinematográfica. Então, as pessoas que estão envolvidas, né? O olhar do diretor, então, os objetivos, como eu falei antes, aquilo que se pretende ou que se quer com um filme, com um vídeo que é feito, né? E aí eu não estou falando só, naturalmente, dessas grandes produções, estou falando de qualquer filmagem que a gente possa fazer, que muitas vezes pode ser interpretada por outras pessoas de uma maneira diferente daquela que a gente, por exemplo, imaginou, né? Então, o olhar crítico no cinema, ele vem muito daí, né? Daquilo que a gente pretende mostrar, como a gente pretende mostrar uma determinada realidade e
a partir disso, das escolhas que são feitas ali de enquadramento, de personagens, né? E também, né, acho que talvez até principalmente, da história que está sendo contada. Exatamente. Inclusive, professor, é muito interessante. Outra vez nós estávamos aqui num bate-papo, a gente estava falando sobre o Setembro Amarelo, em que as professoras e as pessoas que estavam aí ministrando, lidando com crianças e adolescentes, foi trabalhado a temática com um filme. E o filme foi super interessante, um filme simples, um filme prático de entender. Mas cada pessoa, quando pergunta o que é que esse filme te passou, cada pessoa teve uma visão diferente, mas voltada para o mesmo sentido. Sim. Foi muito interessante. É muito interessante. Tem horas que a gente às vezes vê um filme com uma pessoa chora, a outra ri, né? Que é muito engraçado. Mas a mensagem que vem com aquele filme, ela tá ali de qualquer maneira, né? Então é importante... Muito interessante. Que a gente dissemine cada vez mais, né, essa prática. E qual será aí esse produto de oficina, dessa oficina, que os estudantes irão produzir? Pois nessas oficinas nós vamos trabalhar com diversos dispositivos. O pessoal lá da Universidade Federal Fluminense tem um livro muito interessante que eles desenvolveram, que é quase que um manual, sabe, assim, que reúne várias ferramentas que eles chamam de dispositivos para a gente trabalhar em sala de aula. E aí esse livro chama-se Cadernos do Inventar. Ele inclusive tem disponibilização gratuita, ele foi feito justamente para que qualquer pessoa que queira experimentar no cinema consiga fazer isso com algumas atividades que são orientadas ali. Então tem lá, né, acho que, se não me engano, 40 atividades listadas. E a partir desse livro, nós vamos trabalhar em cada dia da oficina algumas daqueles dispositivos e outros que nós vamos criar juntos com os próprios estudantes, para que esses estudantes produzam suas próprias cenas, né? Claro que em 3 dias de oficina, né, a gente não consegue produzir um filme de meia hora, de 1 hora, por exemplo, mas a gente consegue produzir cenas que vão mostrar a esses estudantes que é possível, a partir dessa estruturação, do roteiro, do planejamento, aplicar isso com os estudantes em sala de aula. Ou, né, quando eu falo sala de aula, lembro sempre para o ouvinte que eu estou falando também de qualquer lugar onde a gente possa estar ensinando alguém a fazer algo, né? Então pode ser em diversos lugares diferentes. Isso pode se tornar uma rede de ensinamento, né? Sim. Aqueles que participaram ali das oficinas adquiriram aquele conhecimento prático, né, de forma bem acessível, eles vão estar repassando isso para ali, para o seu contexto, para as suas amizades, para a família. É um trabalho bem interessante. Inclusive, para você ver um exemplo prático nesse sentido, é que na primeira oficina que nós ministramos esse ano, dali já saíram algumas iniciativas. Por exemplo, tinham pessoas que estavam fazendo oficina que agora estão realizando um cineclube lá no Ponto de Cultura Ulisses Manassas. Olha só. Então, veio da partir, né, da conversa, eles já tinham vontade de fazer, mas na oficina a gente trabalhou o cineclube também como uma dessas ferramentas, e eles, a partir daí, aplicaram lá e estão fazendo o cineclube funcionar. Então, a expectativa nossa é justamente, como você disse, criar essa rede conectada em que um vai ajudando o outro, né? Inclusive, 1 mês depois da oficina, eu vou continuar à disposição das pessoas, dos estudantes, para poder auxiliar em qualquer projeto nesse sentido. Então, a gente tem esse 1 mês aí de conexão com os estudantes. Aí eu vou estar dando uma espécie de consultoria para os meninos e para as meninas, né? Que quiserem. Eu falo meninos e meninas, gente, mas é para pessoas de qualquer idade. Para você ter ideia, no começo do ano, nós tivemos pessoas de 18 anos e pessoas de 70 anos fazendo o curso. Então, é possível, né? Qualquer pessoa que queira fazer. Muito bom. E vamos falar da mostra de cinema. Como é que o cinema pode ser aí uma arte democrática? Olha, eu gosto muito de cinema. Então, falando como espectador, Adriana,
Eu acho que talvez seja uma das artes mais democráticas, porque a gente tem muitos lugares que estão, né, passando filmes e que a gente pode ver televisão aberta, por exemplo. Na internet a gente tem sites gratuitos, né? Tem sites pagos, tem streams. Então, é uma arte que eu acho que ela já é democrática por si só. E porque ela atrai esse grande interesse, essa magia, né, que a gente fala da magia do cinema, porque é uma história contada, né, em espaço de tempo ali, 1 hora e meia, ou às vezes um curta que é 15 minutos, em que a gente praticamente faz essa imersão, né, na tela ou na história que está sendo contada. Então, acho que o que é muito interessante do cinema, que é o potencial que eu vejo maior, é que ele promove essa aproximação com o público, em que naquele momento, naquele trechinho de tempo, a gente praticamente entra dentro da história, né? E aí, a partir disso, a gente começa a imaginar um mundo de várias outras coisas. Vivencia a história, né? Exato. Seria mais ou menos como que você está centrado ali lendo um livro e você entra na história. Exatamente. Você viaja naquela história. Teve uma vez que eu estava lendo, aí uma pessoa de casa falou assim: eita, que a história é boa, hein? Tu tá em outra dimensão. Eu disse, tô aprofundada aqui, tô gostando da história. Eu acho que o poder da arte é esse, né? Geralmente ela consegue nos transportar para outro mundo. Às vezes você tá triste, às vezes você tá num dia ruim, né? Num dia que você não tá muito feliz, e você assiste um filme e de repente aquilo muda a sua perspectiva, porque de repente toca no problema que você está passando, ou toca em alguma coisa que para você é importante, e aquilo vira uma chavinha que faz com que você, né, se movimente, inclusive, dentro da sua jornada, do seu dia, da sua semana, do seu mês. Então eu acho que a arte tem esse poder, né? Tem. Ela tem essa... que é quase que uma missão da arte, mas que é natural de qualquer produto artístico, que é causar na gente, né, essa conexão, esse pertencimento, né? Inclusive, hoje a gente teve falando sobre cinema. Eu trabalho em outra rádio e aí eu leio lá os stories do meu colega de trabalho e o tema do programa hoje foi o seguinte: o que é que te deixa relaxado? Aí teve um ouvinte que foi lá, fez o textão, né, participou e disse o seguinte: gente, nessa correria do dia a dia, nesse mundo de preocupações em que a gente vive, preocupações com tudo enquanto, tire 1 hora para você, vá ao cinema. Ele falou que, nossa, ele nunca mais tinha parado para ele mesmo. Ele parou, foi ao cinema, se desligou ali do estresse do dia a dia e ele disse que fez um bem tão grande, e ele aconselhou inclusive as outras pessoas que também fizessem o mesmo. Vão ao cinema, assista um filme, viva aquela história, assista, você para ali, se distrai, esquece um pouco dos problemas, e é isso. Inclusive dá oportunidade para outros tipos de cinema, né? A gente está muito acostumado com esse cinema de Hollywood, mas tem tanto lugar bom fazendo cinema. Exatamente. E como é que o cinema ele pode ser utilizado aí como uma ferramenta pedagógica? Olha, como ferramenta pedagógica, Adriana, tem muitos estudos que já demonstram, assim, que validam, inclusive, né, as ferramentas de vídeo cinematográficas como uma ferramenta muito potente para o aprendizado, porque você sabe que tem, né, cada pessoa tem a sua maneira de aprender. Inclusive na pedagogia, né, se trabalha muito com essa multiplicidade de formas de aprender. E o cinema, ele talvez consiga, né? Talvez eu me arrisque a dizer que ele é uma das ferramentas que consegue atingir mais pessoas, ainda que diversas, ainda que essas pessoas tenham formas diferentes de aprender. Porque quase todo mundo gosta, né, de uma boa história. Então, o ser humano é muito fascinado por uma boa história, né? Porque a boa história, ela nos prende, ela, como a gente disse antes, ela leva a gente para um outro mundo, para uma outra dimensão, né? Como você estava lá lendo o livro. Então, a boa história, ela tem esse poder. E o cinema como geralmente se utiliza das histórias para fazer sentido, ele se torna uma ferramenta pedagógica muito potente. E aí, nessa oficina, por exemplo, a gente vai trabalhar muito em cima, né, de pequenos exercícios que podem ir dando para os estudantes
essa liberdade criativa, né, em trabalhar com o vídeo, porque muitas vezes a gente tem vergonha, né, de filmar ou de aparecer numa filmagem, porque acha que aquilo é, de repente, algo que é inatingível para nós. Eu não vou filmar, não vou fazer um vídeo, um filme, porque eu não sou um cineasta, eu não sou formado nisso, e muitas vezes não precisa, né? Tem muita gente que com uma câmera na mão e uma boa ideia consegue fazer coisas incríveis. Hoje em dia, antigamente você via muito na televisão, era somente o jornalista falando e apresentadores. E hoje em dia, a pessoa está com a ferramenta na mão, está ali com o celular. Hoje em dia, tanta gente faz os vídeos caseiros, né? E publica aí nas redes sociais vídeos de todo jeito, vídeos de toda forma. Sim. As pessoas estão aí ganhando mídia, às vezes com tão pouco. E quando você mistura isso à cultura e aprendizado, isso é maravilhoso. Aí. Com certeza. Quando a gente acessa aí esse tipo de conteúdo, só tem a agregar, né? Com certeza. Qual é o produto aí que você mais gosta de elaborar? Curta-metragem ou longa-metragem, né? Curta-metragem ou longa? Adriano, eu gosto muito do curta-metragem, porque, primeiro, eu entendo que ele é acessível, né? Porque, como eu te disse, às vezes você produzir uma história que faça sentido longa, ela é difícil às vezes, né? Principalmente para quem está começando, quem não tem tanta habilidade, você tem muitos cenários diferentes. E o curta-metragem, eles são pequenas histórias que a gente consegue contar ali, às vezes, em 8, 10, 15 minutos, e que fazem sentido e às vezes impactam mais do que uma história longa, né? Porque elas são objetivas, muitas vezes elas são mais lúdicas, mais poéticas, porque elas precisam ter esses ganchos criativos para que elas façam sentido. Então, eu gosto muito do curta-metragem, eu acho muito acessível e forte também. E professor, como é que é a sua história com o cinema? Fala pra gente. Eu venho de uma região, né, na zona da Mata Mineira, que tem uma relação com o cinema muito forte. Inclusive, assim, a cidade onde eu nasci é a cidade de Cataguases, na zona da Mata Mineira, que é onde o Humberto Mauro, que é o considerado o fundador do cinema brasileiro, estava vivendo. Ele não é de lá, ele é de uma outra cidade vizinha, chamada Rio Pomba, mas era onde ele vivia quando ele começou a produzir os primeiros filmes brasileiros, né? E ele é considerado até hoje o pai do cinema brasileiro. Então, você vê que eu já venho aí de um lugar onde se respira muito cinema, né? E depois, posteriormente, eu fui morar em Juiz de Fora, onde fui fazer meu mestrado. Eu morei em Belo Horizonte, mas depois fui para Juiz de Fora. E por lá também tem uma cultura cinematográfica muito forte. Tem um festival muito conhecido de curta-metragens, né? Que acontece lá. Na região ali, Tiradentes, Ouro Preto, também tem muitos festivais de cinema. Então, a minha história começou com o cinema, começou muito de espectador, de frequentar esse ambiente de cinema, de perto, de ver produção de filmes, né? De estar trabalhando, às vezes, auxiliando em produções cinematográficas, e depois, né, quando fui fazer o mestrado e o doutorado, também tendo contato com disciplinas voltadas para o cinema. Olha que maravilha. E em que momento aí você percebeu que os direitos humanos eles poderiam ser abordados com o cinema? Olha, na prática de sala de aula, a gente acaba utilizando muito os recursos de vídeo, né, para poder abordar algumas coisas que a gente acha importante. E até para diversificar, né? Porque hoje, como você mesmo falou, tem tanta coisa que o estudante, se a gente ficar só falando ali na frente, ele não vai, certamente, a gente não vai competir, não vai ganhar, né, do celular, dessa telinha aqui. Tem um mundo de coisas diferentes ali. Então, a gente tem que diversificar cada vez mais. E as ferramentas de vídeo sempre foram muito interessantes para mostrar como exemplo, né? Ou às vezes para graficamente representar uma situação. Então é muito interessante trabalhar assim. E eu já estou na docência há mais de 10 anos e sempre que eu utilizava essas ferramentas
filmes, curta-metragens, às vezes comerciais, né? Enfim, documentários, programas de TV, eu percebi que os estudantes, eles conseguiam captar a mensagem que eu queria. Tinham mais atenção. Mais atenção, né? Conseguiam fazer conexões com aquilo que eu estava falando de teoria, ligando à prática. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar também que podia ser muito interessante que os próprios estudantes produzissem as suas coisas a partir, né, do conhecimento que eles adquirem em sala de aula. E aí, essa oficina, né, que foi nos ofertada no início do ano, lá pelo pessoal do Laboratório Kuman, da Universidade Federal Fluminense, me deu ainda mais a certeza de que eu gostaria de trabalhar isso nas minhas salas de aula. E aí, como eu fui escolhido para poder ministrar essa oficina, fiquei muito feliz, eu acabei me ligando ainda mais a essas práticas cinematográficas em sala de aula. Olha que legal. Professor, né? O professor, ele sempre está se desdobrando para chamar a atenção do seu aluno, para dar ali aquele direcionamento, fazer a melhor forma onde chame a atenção do aluno, onde ele se interesse por aquele conteúdo. E é isso, né, professor? É importante. Professor, e as datas? Como é que faz para participar da oficina? Quais são os dias que ocorre a data, o horário? Fala tudinho para a gente e reforça o convite para o pessoal. Vamos lá, Adriana. A gente já está com muita gente inscrita. A oficina realmente está atraindo muita gente, que é muito bom, mas tem muito espaço e a gente está fazendo o convite, reforçando esse convite, né? O curso, a oficina, ela acontece nos dias 25, 26 e 27 agora, né, de setembro, na parte da noite. Então, todos os encontros de 19 horas às 22 horas e, portanto, com a carga horária de 9 horas, né? As inscrições vão até hoje, tá? Dia 24, mas provavelmente se estenderão até amanhã e vão acontecer lá no Complexo de Artes do Instituto Federal de Roraima do Campus Boa Vista, que fica lá no Pricumã, Avenida Glaicon de Paiva, 2496, no bairro Pricumã. Então, quem aí de repente não conseguir ainda assim se inscrever, pode aparecer lá, né? A gente vai receber de braços abertos e você sabe que muita gente já está com mais de 50 inscritos e a gente sabe que às vezes tem problemas e muita gente às vezes acaba não indo. Então, quem não conseguir se inscrever também está convidado a comparecer. A gente pode encaixar lá, porque é provável que muita gente vai faltar, né? E aí tem espaço para todo mundo. Oh, que maravilha! Professor, algo mais a nos acrescentar? Reforçar o convite, que já convidou, né? Já deu aí as instruções de onde e como vai ocorrer. Só reforçar, Adriana, que a oficina está dentro da mostra, né, da 14ª Mostra de Cinemas e Direitos Humanos, que você mencionou anteriormente. E aí, quem quiser acompanhar a programação, que vai ser a partir de novembro que ela vai acontecer, também no mesmo endereço, é só seguir o Instagram oficial do pessoal lá, que é o mcdh.oficial. E aí lá tem todas as informações, tanto quanto das oficinas, né, como também da mostra que vai ocorrer em novembro. Ainda não saiu essa programação, mas deve estar no comecinho de outubro aí sendo disponibilizada. E agradecer vocês da Defensoria, né, por esse espaço aqui, que é muito importante para a gente conversar um pouquinho e convidar as pessoas, e também pelo apoio direto que vocês estão dando, né, como parceiros aí dessa oficina junto da gente. Nós que agradecemos você ter vindo aqui, professor, nos falar, sempre trazer a boa nova, a informação para a gente. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas, sempre que tiver novidades, sinta-se convidado a vir passar essas informações aqui para o nosso público. E nós conversamos com o professor Vitor Rezende, doutor em comunicação. Nós falamos sobre a 14ª Mostra de Cinema de Direitos e Direitos Humanos. Nesta edição, você conheceu aí sobre o cinema, nós falamos um pouco aí sobre o cinema roraimense. O doutor da comunicação, Vitor Rezende, falou para a gente aí sobre o cinema, sobre os direitos humanos.
E você vai lá e participa, hein? Não perde essa oportunidade, porque vai ser maravilhoso, com certeza, essa rede do bem, essa rede de ensinamentos, de entretenimento, de conhecimento, de tudo de bom. Participa, hein, gente? Dadas as informações, Entrevistas DPE vai ficando por aqui. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima. Você pode estar acessando os nossos conteúdos na Rádio Defensoria, Entrevistas DPE. Você também nos encontra no YouTube, Deezer e Spotify. E até a próxima. Tchau, tchau.